Raquel, vamos para mais uma aulinha aqui de revisão, para recuperação, para vocês saírem bem na prova, não fiquem preocupados, tá certo, pessoal? Não fiz uma prova difícil, mas mesmo assim vocês sabem que vocês têm que estudar. E esse vídeo, acredito eu, que vai ajudar vocês na prova de recuperação, tá? Então, vambora lá. Vocês já devem estar acostumados com os meus resumos de sala, certo? Não se preocupe, esse resumo vai estar disponível para vocês lá no Drive do segundo ano, aquele que eu compartilhei. Tem o link do Drive na unidade didática, tem o link do mesmo Drive na última unidade didática de vocês. Vou colocar esse resumo lá. Então, por enquanto, acompanhe pelo vídeo. Depois, se quiser ir pegar o resumo lá no Drive, vai estar disponível para vocês, tá? Então, vambora, pessoal. A gente vai ter que relembrar ácidos e bases de arrênios e depois um pouquinho de sais e óxidos. Na sua recuperação semestral vai cair as funções inorgânicas e a gente vai relembrar todas elas, tá? Pessoal, primeiramente, ácido de arrênio. Lembrar que ácido é toda substância que tacou na água. Vamos resumir? Substância tacou na água, libera H+. Fechou? Então, vambora. Ácido é toda substância que em meio aquoso sofre ionização e libera H+ como único cátion. Atenção, só pode ter H+ como cátion. Combinado? Galera, seguinte, exemplo que eu coloquei aqui. Ácido clorídrico, ácido sulfúrico. Beleza? Lembrar que, professora, como que eu vou lembrar da ionização de um ácido? Galera, lembrar que a quantidade de hidrogênio que você tem aqui é a quantidade do cátion H+, que ele vai liberar, tudo bem? Então, aqui também, ó, tem 2 hidrogênios, certo? Então, aqui ele vai liberar 2H+. Inclusive, faltou um 2 aqui, porque a teacher não balanceou, mas é pra já. Então, ele libera 2H+, não esqueçam. Beleza até aí, galera? Então, vambora. Aí, olha só, professora, como que eu vou saber o resto da ionização? Galera, não tem problema, não fique aflito. Pega o... Aí, gente, dica, tá certo? Pega um número que acompanha o hidrogênio e sobe ele. Lembra disso? Quando você tem, nesse caso aqui, como você tem um hidrogênio aqui e 2 hidrogênios aqui, o que a gente vai fazer? Esses são os números que você vai descruzar. Lembra disso? Essa carga sobe e essa é a carga que vira do seu ânion. Combinado? Então, aqui, galera, vai virar -1 e aqui vai virar -2. Fechou? Então, olha só, se você tiver HCl, galera, você vai liberar H+ e HCl, e Cl-, perdão. E se você tiver o ácido sulfúrico, você vai liberar 2H+ e SO4-2. Não esqueça, números que acompanham o oxigênio nunca viram índice, carga. Os números que acompanham oxigênio nunca vão virar as cargas, esse número não sobe, tá certo? Até porque, pessoal, hidrogênio só tem um elétron, lembra na camada de valência? Ele não pode liberar 4 e ficar com uma carga +4, tá certo? Então, vamos lá. Classificação dos ácidos, tem várias classificações, as mais importantes. Saber pela quantidade de H+ que ele libera. Se, por exemplo, o HCl aqui, ele liberou 1 H+, ele é considerado um monoácido. Ele libera um hidrogênio ionizável. Se ele liberou 2 H+, ele é considerado um diácido. Libera 2 hidrogênios. Tranquilo? Pessoal, outra classificação de ácidos são os hidrácidos. Lembram dele? São os ácidos que não possuem oxigênio. Vou repetir. Hidrácido não pode ter oxigênio, tá certo? Aqui eu fiz a ionização de vários ácidos, tem anotado no seu caderno a ionização de vários ácidos também, pode olhar por lá. Mas aqui, ó, o HCl, H+, Cl-, tá vendo? Um hidrogênio, aqui então é -1. Se você tem um hidrogênio aqui também, então H+, como sempre, ácido sempre libera H+, e o bromo menos, Br-. Então, aqui H+, F-, aqui H+ e o iodo menos. Aqui, 2 hidrogênios, não é? Então, 2H+ e S-2, o enxofre ali com a carga -2. E aqui, gente, H+ e Cn-. Cuidado, só libera H+, galera, como cátion. O resto tem que ser ânion, beleza? Nomenclatura de ácido, como sempre, tem que começar com o nome ácido, faz parte e é obrigatório da nomenclatura de ácido, tá certo? Dá o nome do ânion, pessoal, e acrescenta hídrico no final.
Então, HCl é o ácido clorídrico, o HBr bromídrico, o HF, o ácido fluorídrico, o HI, o ácido iodídrico, o H2S sulfídrico. Cuidado, eu sei que é o enxofre, mas não é enxofre hídrico. Lembram disso? Pelo amor de Deus, vem de sulfur, vem do latim, então sulfídrico. HCN é o ácido cianídrico. Tranquilo, pessoal? Acho que vocês vão lembrar dessa nomenclatura com facilidade. Atenção, porque esse aqui tem um macete, não é verdade? Vou usar só os ácidos, os oxiácidos, pessoal. Os padrões, eles são os mais importantes no futuro de vocês no PAS vestibular. E vai ser o mais importante também na nossa recuperação. Esses são essenciais, vocês vão ter que saber. Então, pessoal, presta atenção. Oxiácidos, lembrando, são os ácidos que têm oxigênio. Hidrácido não tem oxigênio. Oxiácido tem oxigênio. Os oxiácidos, pessoal, os óxidos padrões, lembra deste macete? Escrevi aqui do lado, pra tu não esquecer, ser humaninho. É pra tu não esquecer desses, tá? Tá ouvindo, titia, né? Ótimo, beleza. Então, vambora. Galera, primeiro a gente vai escrever nos ácidos padrões, tá certo? A gente vai escrever todos os elementos que estão no centro, tá certo? Então, lembra? Não como bolo claro, só pão sírio. Assim, você escreve todos os elementos centrais: nitrogênio, carbono, boro, cloro, enxofre, fósforo e o silício. De boa? Ah, titia também vai avisar pra vocês. Vai ter, ser humano, vai ter tabela. Professora, vai ter? Vai ter. Se acalme, ser humano. Tem tabela na sua prova, tá bom? O intuito é que ajude vocês. Mas se você souber os ácidos padrões, vai facilitar muito mais a sua vida. Então, vamos lá. Galera, depois de colocar os elementos centrais, vocês vão colocar hidrogênio. Afinal, é ácido, tem que liberar H+. E vão colocar depois dos elementos centrais oxigênio. Porque se é oxiácido, tem que ter o quê? Oxigênio. Galera, número, macetezinho do número tá aqui embaixo. Lembrar, é 1, que a gente não escreve na química, lembra? 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4. Tá bom? São os números do hidrogênio. Cuidado que o 1 a gente não escreve, mas eu deixei no macete, tá? Aí a dica aqui, galera, do número do oxigênio. Então, vamos lá. 4, 3 e 3, 4. Tranquilo? 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4. No hidrogênio e no oxigênio. 4, 3 e 3, 4. Do mesmo jeito que você fazia ionização para o hidrácido, você vai fazer para o oxiácido. Nesse caso aqui, galera, um hidrogênio, então, libera um H+, NO3 menos. Cuidado e relembro, número que acompanha o oxigênio não vira carga de cátion ou de ânion ou de qualquer coisa. Tranquilo até aí, galera? Então, olha só, H2CO3, ácido aqui, 2H+, H3, ou CO3 menos 2. O próximo ácido, H3BO3, 3H+, BO3 menos 3. Assim a gente ioniza todos os ácidos, tranquilo? Não esquecer, esse daqui é um monoácido, só libera um H+. Diácido, libera 2H+. Triácido, libera 3H+, e assim por diante. Oxiácido, professora, como que eu dou nome para os oxiácidos? Galera, do mesmo jeito do hidrácido. A palavra ácido é obrigatória. Põe o nome do ânion, que é o elemento central, acrescenta ico no final. Hídrico, hidrácido, ico-oxiácido. Nesse caso, pessoal, como é que a gente vai fazer isso? Se o ácido aqui é com nitrogênio, coloca ico no final, vai ficar nítrico. Ai, professora, não é perfeito. Não é perfeito, mas a gente já viu isso, eu confio em vocês, eu sei que vocês sabem, tá? Carbônico. Por que que vira carbônico? Porque o elemento central é carbono, acrescenta ico no final. Ácido carbônico. Ácido bórico, ácido clórico, ácido sulfúrico, lembrar de novo. Pessoal, por favor, não matem a teacher aqui, não, tá? Pelo amor de Deus. Não vai ser enxofúrico, tudo bem? É sulfúrico. Graças, obrigada, eu sei que vocês sabem. H3PO3, ácido fosfórico, e H4SiO4 é o ácido silícico. Ele é um exemplo, por exemplo, de tetraácido. Libera 4 hidrogênios ionizáveis, 4H+. Tranquilo até aí, galera, de ácido? Lembrar disso daqui. Professora, mas qual que eu faço?
Eu sei que tem outros oxiácidos que não são os padrões e que eles têm um nome diferente. Eu preciso saber isso por NOx, eu preciso saber de acordo com o número de oxigênio. Pessoal, do jeito que você acha mais fácil. Se você achar mais fácil pelo NOx, faça pelo NOx. Se você achar mais fácil pela quantidade de oxigênio a partir do ácido padrão, faça por esta dica. Ah, professora, por quê? Porque vocês vão fazer a prova ser humaninho. Então, é o que for mais fácil para você. Dos dois jeitos vai dar certo, tá certo? Galera, só relembrando, não vou fazer a conta de todos eles, tá certo? Mas vou lembrar. Primeiro, você acha o ácido padrão. Por isso que tem que saber lá, ó, o não como bolo claro, só pãoncilho. Achou o ácido padrão, galera? Tá aqui ele, ó. HClO3 vai ser o meu exemplo, que é o ácido clórico. O ácido padrão sempre termina em ico. Se ele ganhar um oxigênio a partir do seu padrão, ele vai mudar, pessoal, somente o prefixo. Ele vira per e ainda termina com ico. Ou seja, ele vira o ácido perclórico. Tranquilo? Se ele perder este oxigênio, galera, ele vai virar, a terminação dele é que modifica, vira oso. Então, o HClO3 é o ácido clórico, o HClO2 é o ácido cloroso, beleza? Professora, se eu perder mais um oxigênio, aí muda agora só o prefixo, vira ácido hipocloroso. Professora, dá para fazer para todo mundo? Dá, contanto que você saiba esses ácidos padrões. Então, pode existir o nitroso, pode existir, por exemplo, o sulfuroso. O nitroso, pessoal, é um oxigênio a menos. Então, se o HNO3 é nítrico, o HNO2 é nitroso. Se o H2SO4, certo? É sulfúrico, o H2SO3 é sulfuroso. Tranquilo? A partir do ácido padrão é que você acha. Outra maneira de você saber esse nome desses ácidos que são diferentes na quantidade de oxigênio é através do NOx. Professora, como que eu vou fazer isso, tá? Gente, é o seguinte, calcula o NOx do elemento central, daquele não como bolo claro só pão sírio, calcula o NOx dele. Vocês sempre sabem, não são NOx fixos, mas NOx do hidrogênio, principalmente nos ácidos, mais 1, e do oxigênio, menos 2. X no elemento central, multiplica o índice aqui, ó, tá vendo? Multiplica o índice pelo seu NOx, vai formar a equação do primeiro grau e você acha, perdão, pessoal, vocês vão achar o NOx desse elemento central. Consulta a tabela, que não, essa tabela não vai ter na prova, e você tem que saber, né, ser humano, por favor. Nesse caso aqui, consulta aqui, galera, faz assim, ó. Ah, tá bom, eu sei que o cloro é da família 7, isso vai ter na prova, tá? O cloro está na tabela, tem tabela na sua prova. Consulta que o cloro é da família 17 ou família 7A. Nesse caso, se ele é dessa família, e o NOx dele aqui, ó, que a gente calculou, for o mais 1 está aqui, ele é hipooso. Aí você coloca o nome do átomo central aqui. Então, esse é o ácido hipocloroso. Pode ver que, seja por esta maneira de calcular o NOx, ou por esta maneira aqui, o HClO, ele tem o mesmo nome. Tranquilo? Não vou fazer a conta para os outros, pessoal, para a gente andar um pouco mais rápido, mas acha a família do átomo central, acha o NOx dele, quanto que ele vale, tá certo? Vou até acrescentar aqui, ó, o nome. Esses daqui, galera, são os NOx que vocês estão calculando, para eu colocar lá no resumo de vocês. Aqui é o NOx, acha o NOx que você calculou e aí vê a terminação. Infelizmente, você tem que fazer essa tabelinha aqui, se for por esse método. Combinado? Força de ácido, aconselho vocês a gravarem. Dica, tem aqui no nosso resumo, tem força de ácido, mas eu não coloquei, confesso, tá certo? Então, vambora. Galera, força de ácido. Lembrar que aqui, ó, aqui estão os halogênios. Lembra dos halogênios? Galera, halogênio. Halogênio família 17. Professora, eu não vou lembrar, já tô muito nervoso. Vai na tabela, tem lá na tabela. Halogênio, galera, é o flúor, o cloro, o bromo e o iodo. Os 4, tem outros halogênios, esses são os mais importantes pra gente. O primeiro é moderado, os outros, galera, fortes. Qualquer outro hidrácido que não seja nenhum desses, ele vai ser fraco. Tranquilo? E o oxiácido, apesar de ser mais difícil de dar um nome,
eu sei que vocês acham mais fácil de achar a força dele. Então, nesse caso, é número de oxigênio menos o número de hidrogênio, ele meio que vai te dar uma força. Professora, como que eu faço isso? O H2SO4, por exemplo, tem 4 oxigênios, diminui do número de hidrogênio, 2. 4 menos 2 vai dar 2. Deu 2, pessoal, ou 3, essa pequena conta, o número de oxigênio menos o de hidrogênio, então você tá calculando aí, você achou que o seu ácido é forte. Ah, professora, eu fiz, deu 4 menos 3, deu 1. Inclusive, aqui faltou um igual, já acrescentei, aqui deu 1. Professora, se der 1, qual é a força do meu ácido? Moderado. E se der 0, ele é fraco. Única exceção, desculpa, não. É H2CO3, ácido carbônico. Professora, por que ele é exceção? Porque o número de oxigênio dele é 3. Se você diminuir isso daqui, vai dar 2. E isso daqui vai dar... Eu vou fazer bonito já, né, gente? Porque eu vou botar isso aqui no seu resumo. Vou deixar, tá bom? Pra vocês não esquecerem. Nesse caso aqui, galera... 3 oxigênios menos 2 hidrogênios, isso aqui dá 1. Pela dica, você acharia que ele é um ácido que moderado, por isso que ele é uma exceção. Ele é fraco, ser humano, pelo amor de Deus. Lembra disso aí? Vamos lembrar? Vamos? Tá. Confio em vocês, eu sei que vocês vão lembrar. Bora, galera. Bora para grau de ionização. Atenção. Se ionizar mais de 50%, ele é forte, quer dizer que a maioria das moléculas deles se separaram em íons. Se ficar entre 5 e 50 é moderado, se for menor que 5, fraco. Mas como eu já dei a dica aqui no vídeo, não botei na prova, tá certo? Tem que saber força de ácido pelo macetezinho, pela dica de cima, tá certo, pessoal? Não dei grau de ionização. Bases. As bases, eu sei que vocês gostam um pouco mais dela, é um pouco mais fácil, porque além de ser mais curta, é mais fácil de dar no nome, tá? O difícil da base, galera, é achar a fórmula, mas eu confio em vocês também. Não dificultei, vamos junto, tá? Base, então, gente, toda substância que em meio aquoso vai sofrer dissociação iônica e vai liberar o H-. Ácido em água libera H+. Base em água libera o H-. Ácidos e bases diarrênios, que é os únicos que vão cair na sua prova. Nesse caso aqui, galera, quando você olhar pra cá, você tem NaOH, que é o hidróxido de sódio, certo? E você vai ter também o KOH, que é o hidróxido de potássio. Então, por exemplo, professora, como que eu ionizo isso? Toda base não libera OH? Então, você sabe que OH é sempre... Gente, sempre tem essa carga. É OH-. Então, se vai liberar OH-, o que sobrar vai ter que ser o quê? Cátion. O único ânion que base libera é OH- em água. Então, ele liberou OH-, você vai liberar aqui o Na. Professora, como que eu vou saber a carga do Na? Do mesmo jeito que você pegava o hidrogênio para achar a carga do ânion, você vai pegar, a quantidade de hidrogênio para achar a carga do ânion nos ácidos, você vai pegar a quantidade de OH, ou seja, de hidroxila, nesses ânions aqui para achar as cargas do cátion. Então, aqui não só tem um OH, sobe esse 1, ele vira mais 1. Ah, professora, aqui, ó, é CaOH2. Quantos OHs você tem? 2 OHs. Então, se você tem 2, sobe esse 2 e você vai virar aqui mais 2. Tranquilo aí, gente? Inclusive, pelo que eu vejo, eu também não balanceei. Então, Teacher Rachel já vai ajeitando aqui com vocês, tá? Galera, bora lá. Na vai liberar Na+ e OH-. O KOH vai liberar K+ e OH-. O CaOH2 vai liberar Ca+2, porque o 2 que acompanha a hidroxila sobe para achar a carga. E você vai pegar esse OH- e vai liberar quantos? 2. Então, aqui, 2 OH-. A LOH3, alumínio, galera, NOx fixo. Não vou cobrar NOx na prova de vocês, tá? Mas saibam o NOx do alumínio, que ajuda vocês também, tá? Nesse caso aqui, galera, alumínio, então, vai ser Al+3, porque aquele 3 que acompanha a hidroxila vai subir para achar a carga do cátion. E aqui você vai liberar, então, 3 hidroxilas. NH4, NH4+ e OH-. O BaOH2, Ba+2 e 2 OH-. O ferro, Fe+2 e 2 OH-, só que tem outro hidróxido com ferro, cuidado. Então, fica Fe+3 e 3 OH-. Aqui fica o cobre, Cobre+2 e 2 OH-. E
o cobre 1, então fica cobre mais 1 e 1 OH menos mesmo. Nome das bases, isso daqui é muito fácil. É hidróxido mais e o nome do cátion. Professora, não lembro, como que eu vou saber se ele é CaOH2, CaOH3, CaOH20, tá? Como que eu vou saber disso, pessoal? Você vai saber disso porque você vai saber, tem tabela na sua prova, e vai ter lá também, galera, primeira e segunda família. Toda família... Eu não vou nem tirar isso do vídeo, mas tem alguém que tá muito apressado. Se não ouviu, foi uma moto bem barulhenta. Mas, continuando. Como que eu vou saber? Pessoal, todo mundo que tiver na primeira família, sódio, por exemplo, o potássio, por exemplo, todos eles, pessoal, eles vão ter um nome não, a fórmula com uma hidroxila. Primeira família, quantos OHs você vai ter? Uma. Se tiver na segunda família, 2 hidroxilas. Então, é KOH, NaOH, LiOH. Deu para entender? Todos esses elementos estão na primeira família e tem tabela na sua prova. Ah, professor, se tiver na segunda família, CaOH2. Então, você vai ter o Ca, você vai ter magnésio, MgOH2. Se tá na família 2, termina com 2 ali. Grava depois disso, pessoal, só o Na, por favor, e o Al, que esses são os que mais caem para vocês também. Tranquilo? Beleza? Ai, professora, e o ferroso, férrico, cúprico, cuproso, o plúmbico, plumboso? Eu não botei. Fica a dica aí pra vocês também. Tranquilo? Só hidróxido e o nome. Saiba os que a gente usa mais, o que são mais importantes e o que vão cair mais pra você no PAS. Então, é isso que eu vou cobrar pra vocês, tá? Força de base, galera. Força de base é o seguinte, é pela solubilidade, certo? Mas a gente vai pelas famílias, por isso mesmo que eu já tô falando. Tem tabela na sua prova e você já usa a família, inclusive, pra te alertar ou pra te ajudar, auxiliar a saber força de base. Então, as bases são... as bases fortes são da primeira família, a moderada, segunda família, e as fracas, qualquer outra base, galera, que não tiverem nenhum elemento da primeira nem da segunda família, tá certo? Ah, professora, tem exceção? Tem. Quem? Mg e OH, porque esses daqui estão na segunda família. Era pra ser o quê? Moderado, mas não é. Essas bases não são moderadas, não liberam tanta hidroxila quanto a gente gostaria em água, então essas bases são fracas, tranquilo? E a outra, pessoal, também é a NH4OH, porque ela é bem solúvel, mas ela é fraca, tranquilo? Sabendo essas 3 exceções, pessoal, das bases e o H2CO3, exceção do ácido, tá top, você vai sair bem na prova, você já tá sabendo o suficiente de ácido e base, tranquilo? Agora, galera, a gente vai para sais e óxidos, tá certo? Sais, galera, toda substância que em água libera o quê? Alguma coisa diferente de H+, alguma coisa diferente de OH-. Não estou falando pra vocês que não pode liberar H+, e que não pode liberar OH-. Só não pode ser o único cátion, lembra disso? E o único ânion. Então, existem sais que são os sais que possuem hidrogênio, sais que possuem a hidroxila, o OH. Mas eles têm que liberar alguma coisa além disso, senão eles vão cair na definição de ácido e de base. Então, sal, pessoal, é toda substância que em água vai liberar pelo menos alguma coisa diferente de H+, e OH-. Tranquilo? Um exemplo que eu usei é o nosso clássico. O nosso clássico de qualquer prova. O nosso clássico dos vestibulares. O tal do sal de cozinha, tá bom? Nesse caso, pessoal, NaCl libera Na+, e Cl-. Professora, como que eu vou saber a carga deles? Galera, dessa vez você vai pegar e vai descruzar as cargas, tanto do cátion quanto do ânion. O único que você não vai subir, né, pra virar carga é quem? Quem? Me diz, gente, vocês lembram disso? Quem é? Eu acredito em vocês. É o que acompanha o oxigênio, né? O número que acompanha o oxigênio nunca sobe para virar carga. Tirando isso, você, ó, sobe ele. Tá certo? O número que estiver grudado no oxigênio não sobe. Beleza. Os sais, pessoal, são vários sais e a gente aprende eles principalmente, sim, através da reação de neutralização que eu vou cobrar na prova de vocês.
Reação de neutralização, pessoal, é quando você tem um ácido mais uma base, ele forma sal e água. Essa daqui só para lembrar vocês, olha só, todo ácido libera H+, né? Se você tiver HCl, ele vai liberar H+, e Cl-, certo? Se você tiver NaOH, termina em OH, é base. Então, você vai ter Na+ e OH-. Se você souber ionizar isso daqui, galera, tanto essa quanto essa daqui, top. Tranquilo? Porque nesse caso, gente, você ionizando, ó, H+, que é o que o ácido libera, com OH-, que é a hidroxila que a base libera, vai formar o quê? Água, ser humaninho. Água. E o que sobrar? É sal. Quem é que vem primeiro? O cátion. O Na, galera, tem que vir na frente do Cl. Então, a gente forma o clássico NaCl. Não esqueça disso, por quê? Porque o cátion é na frente do ânion sempre. Isso é regra, é na química. Você aprendeu desde lá do primeiro ano, provavelmente nono ano também. Tranquilo, pessoal? Então, a gente forma NaCl e água. Depois, professor, o que eu faria? Aí você faz o quê? Balanceia a equação. Que neste caso aqui, não balancearei. Não balancearei. Falei certo? Espero que sim. Pessoal, não vou balancear essa equação porque no caso ela já está balanceada. Eu não preciso fazer isso. Tranquilo? Nomenclatura de sal, pessoal, para antes da gente chegar em classificação, é lembrar que ela depende sim do nome do ácido. Até deu um tilt em mim, mas foi. Galera, é o seguinte, você tem que pegar o sufixo do ácido, é o seu sal. Então, olha só. Se o meu ácido é clorídrico e termina em hídrico, o meu sal vai terminar em eto. Então, presta atenção. Se o ácido é clorídrico, então ele vira cloreto. Se ele é sulfídrico, ele vira sulfeto. Se ele é fluorídrico, vira fluoreto. Se ele é iodídrico, vira iodeto. E o inverso também funciona. Se o seu sal é cloreto, ele veio do ácido clorídrico. Se o seu sal é brometo, ele veio do seu ácido bromídrico. Tanto faz, tranquilo? Agora, pessoal, se ele for um ácido padrão, os oxiácidos não terminam em ico, ele vira ato. Então, se ele for aquele do não como bolo claro, só pão sírio, lembra disso? Então, ó, se for nitrato, ele vira nítrico. Se ele for... veio do ácido nítrico, né? Se ele for sulfato, veio do ácido sulfúrico. Se ele for silicato, veio do ácido silícico. E o contrário também, gente. Se ele for... Ai, professora, meu sal veio do ácido carbônico, então ele é carbonato. Se ele veio do ácido bórico, então ele é borato. Deu pra entender? Então, se ele veio do ácido nítrico, nitrato. Se ele veio do ácido fosfórico, fosfato, tá? E, gente, por último, o oso, aqueles oxiácidos que têm a quantidade de oxigênio diferentes. O que você faz com esses, professora? Nesse caso, vira ito. Então, se ele era nitroso, vira nitrito. Se ele era sulfuroso, ele vira sulfito. Se ele era fosforoso, vira fosfito. Tudo bem, galera? Como na nossa prova tá tudo escrito, preste atenção nos nomes. Às vezes vocês conseguem... até ver se umas questões, tirar alguns itens de certo e errado, ou seja, de múltipla escolha, falar que esse tá certo através do nome, se você souber simplesmente o sufixo de cada um. Minha diquinha já está aqui, tá certo? A dica é mosquito teimoso, timate, tibico, timeto no vidrico. Já mostrei essa pra vocês, deve ter no caderno de vocês. Lembrar que quando você tiver aqui, pessoal... essa parte aqui é a terminação do sal e essa daqui é do ácido. Então, o sal que termina em ito veio de um ácido que termina em oso. O sal que termina em ato veio de um ácido que termina em ico. E um sal que termina em eto veio de um ácido que termina em hídrico. Mosquito teimoso, timata, tibico, timeto no vidrico. De boa? Por enquanto, pessoal, o sal é aqui e a gente agora bora classificar sal, beleza? Então, bora lá, galera. Classificação de sal. O sal, pessoal, ele pode ser classificado como sal neutro, sal básico e sal ácido, beleza? O sal neutro, o que você tem que saber é que ele veio de um ácido forte e de uma base forte, tá, pessoal? Por isso que você tem que saber quem é um ácido forte, quem é uma base forte, quem é um ácido fraco, uma base fraca, tá certo? Você tem que saber se seu sal veio, de onde ele veio. Então, você tem que saber bem em reação de neutralização para você conseguir, pessoal, identificar
e classificar o seu sal, tá certo? Então, vou classificar aqui de acordo somente, pessoal, com a força, tá certo? Que foi o que eu cobrei na prova de vocês. Então, vamos lá. Galera, ácido sulfúrico é um ácido forte, tudo bem? Você vai fazer o número de oxigênio menos o número de hidrogênio, e aí vai dar 2, isso aqui é um ácido forte. Reagindo com uma base forte, que é o NaOH. Então, esse sal aqui, ele é classificado como um sal neutro. Professora, como que eu faço essa reação de neutralização? Galera, lembra lá, o ácido libera H+, então fica H+, SO4 menos 2, e a base libera OH-, Na+ e OH-. O OH se junta com H, o que sobrar é sal. Como ele veio de um ácido forte e uma base forte, esse sal é classificado como sal neutro. Tranquilo? Já o sal básico e o sal ácido, pessoal, só vai depender do seu ácido e sua base ser forte. Então, por exemplo, se ele veio de um ácido fraco e uma base forte, o seu sal é básico, porque quem é forte é a base. Ah, professora, mas caiu um exemplo em que a minha base era moderada e o meu ácido era fraco. Se ela é moderada ou forte, pessoal, ela é mais forte do que aquilo que é fraco. Deu para entender? Ah, professora, e se for 2 moderados ou os 2 fracos? Não tem essa opção pra gente, só matéria do terceiro ano, que depende isso aqui da constante de equilíbrio, tá certo? Então, pessoal, ácido cianídrico é um ácido fraco. O KOH, primeira família da tabela, é uma base forte. O KCN, que vai ser o sal formado nessa reação, vai ser um sal básico. Já o sal ácido, pessoal, ele vai vir de um ácido forte e de uma base fraca. Professora, como que eu vou saber? Vai lá de novo, revisa. Sal forte, aqui você vai pegar 3 menos 1, vai dar 2. Lembra disso? Número de oxigênio menos o número de hidrogênio. Deu 2, pessoal. Isso aqui é ácido forte. Isso daqui tá na exceção, inclusive, base fraca. O seu sal formado, como ele veio de um ácido forte e uma base fraca, ele é classificado como um sal ácido. Tranquilo, pessoal? Eu espero que sim, classificar. Mas para classificar bem o sal, você tem que saber se o seu ácido é forte ou se sua base é forte ou se eles são fracos, tá bom? Lembrar que existem sais, sim, que sofrem ionização, dissociação iônica parcial, e aí sobra hidrogênio e sobra hidroxila, tá certo, pessoal? Esses daí também podem ser classificados nessas classificações aqui, dependendo da força do seu ácido e da sua base. Tranquilo? Vamos para os óxidos, quase última matéria. Óxido, pessoal, são compostos binários, ou seja, tem 2 elementos químicos. Um deles, obrigatoriamente, é quem? Oxigênio, senão nem óxido chamada, tudo bem? Então, oxigênio. O outro, pessoal, tem que ser menos eletronegativo do que o oxigênio. Então, o único elemento menos eletronegativo que o oxigênio, pessoal, é o flúor, tranquilo? Então, se não for o flúor, tá tudo certo. Galera, para dar o nome, a gente vai ficar com os nomes tranquilos também para nossa prova de recuperação, tá certo? Diz a quantidade do oxigênio e diz a quantidade do outro elemento químico. Então, esse aqui é um oxigênio, chama monóxido, e o outro elemento químico se chama carbono, monóxido de carbono. Tá aqui a nomenclatura para vocês lembrarem, tá certo? Aqui, como tem 2 oxigênios, chama dióxido, e o nome do outro elemento químico é carbono. Como ele só não pode ser o flúor, não é verdade? Dióxido de carbono. Aqui você tem Na2O, óxido de sódio, CaO, óxido de cálcio, FeO, óxido de ferro 1 e ferro 2, pessoal, porque aqui vai depender do óxido, tá certo? Mas mais importante do que o nome, né, e até mesmo a definição do óxido é a nossa classificação. Então, atenção, ser humano. Professora, o que é um óxido ácido? Óxidos ácidos, pessoais, são óxidos que reagem com água e formam ácidos, ou, já que eles são ácidos, se reagir com base, vai formar quem, gente? Sal e água, neutraliza, tranquilo? Aqui está o exemplo mais comum de óxido ácido, que é o CO2. Então, CO2 na água, por exemplo, forma um H2CO3, é só você somar todo mundo, tá vendo? Tem 2 hidrogênios, 1 carbono e 3 oxigênios, e você acha o seu ácido. Tranquilo? Então, forma H2CO3. E óxido ácido, por exemplo, com base, vai formar Na2CO3. Professora, como que eu sei que ele forma esse sal aqui? E, inclusive, a teacher, como vocês podem ver,
esqueceu de colocar a água aqui, não é mesmo? Faltou água. Professora, e balancear a reação, não façam isso. Mas de qualquer jeito, professora, como que eu vou saber que é esse sal que eu vou formar? A minha dica, pessoal, é o seguinte: ele não forma esse ácido aqui quando ele tá na água? Faz a reação de neutralização desse ácido com essa base, que você faz com mais facilidade, que vai ser o mesmo sal que ele vai formar. E aí você acha tudo certinho. Tranquilo, pessoal? Agora sim, reação certíssima. Óxido básico, galera, é aquele óxido que em água forma base, ou, já que ele é básico, se ele reagir com ácido, ele vai formar sal e água e vai neutralizar. Tranquilo? Na2O é um exemplo. Ele em água forma o NaOH. É sempre bom você lembrar, pessoal, das bases dos ácidos que a gente mais utiliza e que você... É sempre bom você estudá-los com mais profundidade, ácido e base, porque sem ácido e base a gente não sabe sal e óxido, cuidado, tá? E aí o mesmo óxido pode reagir com ácido formando sal e água. Professora, como que eu vou saber que é o NaCl? Galera, pega o ácido e reage com a base que esse óxido forma. Assim você lembra o sal com mais facilidade, tranquilo? Óxidos neutros, não vou mentir pra vocês, eles não têm reação. Eles não reagem com água, nem com ácido, nem com base. Então, nesse caso, como a gente não vai ter uma reação específica, grava. Lembra do macete? Eu vou botar o macete aqui, pra ninguém brigar comigo, tá? É soco, já vou botar assim, né? Soco no N2O. Pronto! Só existem 4 óxidos neutros e esses óxidos não reagem com água, ácido ou base, então eles não mudam pH, não alteram pH, lembra? Não deixam a solução mais ácida ou base, que é da parte da Renata, pessoal. Então, nesse caso, gravem os óxidos neutros, tá certo? Os últimos 2 óxidos é o óxido anfótero, que eu também aconselho vocês a gravarem, só porque dica... Eu só cobri a classificação, eu não coloquei reação, tá bom? Do óxido anfótero na prova de vocês. Então, o anfótero é aquele, pessoal, que pode se comportar como base ou como ácido, depende de quem ele reage. Mas independente se ele reagir com base ou com ácido, ele vai formar sal e água, tá? Os mais conhecidos são esses daqui, são os que já caíram mais pra vocês na UNB, são obviamente que eu vou cobrar, que eu acho que é essencial que vocês têm que saber. Dica também é, grava, tá, galera? Grava esses daqui que a gente... vai melhor. Óxidos mistos, pessoal, por último, tá certo? Óxido misto tem esta fórmula específica, são óxidos que são formados da combinação de outros óxidos, tá? Então, quando você tem 2 óxidos aqui, você forma um Fe3O4. Então, sempre você vai formar assim, ó, um metal 3, ou seja, 3 átomos de metal, oxigênio 4 átomos de oxigênio. Tem essa fórmula específica, pessoal, ele é classificado como óxido misto. Tranquilo? Última matéria da nossa prova, chama classificação das reações. Essa daqui acredito que é muito fácil, vocês vão lembrar. Tem que saber os 2 nomes, tá? E já de cara, olhou pra questão, é pra classificar, não precisa perder tempo em balancear a reação, pessoal. Vocês sabem que classificação não depende de balanceamento. Então, nesse caso, bora lá. Reação de adição ou síntese é aquela que você tem um único produto. Então, aqui tá seu exemplo, essa tá balanceada, obviamente, mas 2H+, mais oxigênio, você tem 2 reagentes formando um único produto. Então, reações onde a gente forma um único produto, a gente chama de adição ou síntese. Junta tudo em uma coisa só. Decomposição ou análise é o contrário da adição, ou seja, você tem um reagente só e você forma mais de um produto. Então, CO2 aqui sendo decomposto em carbono e oxigênio, tá certo? Então, você tem que ter um reagente, mas você pode ter vários produtos. Podia ser 20, galera, mas somente um reagente. Tranquilo? E as últimas 2, pessoal, simples troca ou dupla troca, que a minha dica é: não achou reação de adição e decomposição, classifica a sua substância. Se a sua substância for uma simples com uma composta, resultando em um produto com um composto e um simples, então essa reação é de simples troca. Você trocou somente um elemento de lugar entre as 2 substâncias. E se ela for de dupla troca, pessoal, cuidado que simples troca também tem o nome de deslocamento, antes que eu esqueça. Mas se ela for de dupla troca, pessoal, a reação ela é formada somente por substâncias compostas. Você precisa de 2 substâncias compostas formando outras 2 substâncias compostas. Espero ter ajudado vocês. Qualquer coisa, galera, me procura segunda-feira, terça-feira.
eu vou estar pela escola, ou na sala dos professores do ensino médio, ou na sala dos professores do ensino fundamental, que a gente vai ajudar nas Olimpíadas que tá tendo essa semana. Então, por favor, fiquem calmos, a prova tá tranquila, tá certo? Eu sei que a matéria às vezes é grande e acumula, e vocês ficam nervosos, mas fiquem tranquilos, a prova tá tranquila. Espero que essa aula tenha ajudado vocês. Eu vejo vocês por aí essa semana. Vai dar tudo certo, vocês vão passar, vocês vão recuperar essa nota, tá bom? Vejo vocês pela escola. Beijo!